Boa tarde, meninos e meninas. Todo mundo ligado. Então, gente, a gente vai começar com as perguntas básicas, né? De sempre. Nome completo, idade, né? Para a gente conhecer mais quem são vocês, certo? Então, pastor, começar com o senhor, seu nome completo e a idade, por favor. Paulo Sérgio da Silva, nascido dia 10 de outubro de 1960, com 51 anos de idade, para completar 52. Não parece, mas é verdade. Não parece. Você vê ele jogando bola, então? Tem um celular aqui do pessoal, dos músicos aqui. Jogando bola, parou, pastor? Aposentou a bola? Agora eu ando de moto e faço academia só porque futebol é contato muito forte. Mudou o ramo agora, né? Tá certo. Porque eu gosto de jogar bola com gente da minha idade. Eu não encontro ninguém da minha idade para jogar bola. A cidade está aí. Tem o Silas, Paulinho. O Silas é mais velho. O Silas Paulinho é muito violento. Isso é verdade. Eu jogo bola com o Paulinho, com o Silas, desde 1981. Eu não era nem nascido. O Silas, gente, era tão magro, o Silas e o Paulinho eram tão magro, mas tão magro, que quando eles estavam de lado, parecia que eles estavam quando estavam de frente, parecia que estava de lado. E quando eles estavam de lado, parecia que tinha ido embora. Ai. Eu não vou nem falar nada. Porque... E a Maristela, nome, idade, nome e idade, né? E esporte que pratica. Maristela da Rosa e Silva, nasci em 22/6/63 e eu pratico hidroginástica. Viu, gente? Um casal saudável, Começou né? agora fervorosamente. Eu me sinto bem, porque só tem as veinhas lá de 70 anos. Olha, eu fico no top, eu sou mais rápida. Tá certo. Viu, sedentárias? Vocês aí com 15, 16, 14. Tem gente que não aguenta pular. Viu, gente? Academia aqui, hidromassagem. O negócio aqui é pesado. Vamos lá, vamos ouvir de um pastor agora. Pastor, defina Jesus em uma palavra, para os dois, né? Jesus em uma palavra? Em uma palavra. Rapaz, definir Jesus em uma palavra só é muito difícil, mas a palavra mais forte para definir Jesus é doação, abnegação. Certo. Aquele que se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo e morreu a morte de cruz. Não tem uma forma mais abnegada de viver do que esta. Certo. Maristela? Único. Certo. Boa pergunta. E agora um ao outro. Boa resposta. Um ao outro, defina em uma palavra. Um ao outro em uma palavra. Eu defini a Maristela? A definição da Maristela. Boa. Defini a Maristela. Força e perseverança. Palmas, essa merece palmas, merece. Porque o pastor vale como uma, né? Ele falou Força e duas, perseverança. né? Mas eu sempre gostei de fortalecer a definição. Altruísmo. Altruísmo, tá bom. Essa também é muito forte. O povo ia aplaudir se soubesse o que é. Boa, gente. A gente vai... Tradução, por favor. A linguagem de hoje, Maristela. Altruísmo. Uma pessoa que abre mão de si mesmo por amor aos outros. Falei. Agora sim. Agora entendi por que eles não bateram palma, não entenderam. Ninguém entendeu nada. Gente, vocês estão na geração do Google, você tem que saber essas coisas. Mas eles sabiam. Não, eles estão na geração do Facebook. O Google já passou para eles. Agora é a geração Facebook, você, VC, também TBM, eles estão nessa fase. Certo. Vamos lá. A gente sabe que os dois, não vou falar que vivem, mas gostam bastante de internet. O que vocês mais gostam de fazer na internet? Eu? Os dois. A ordem que quiser. Vocês estão... Sinta-se na sua igreja, pastor.
Sinta-se no sofá da sua igreja. Fica à vontade. Esse sofá eu, não é tenho, meu. eu não tenho muita paciência com a internet, para ser sincero. Não? Não. Meu MSN fica bloqueado, porque fica pim, pim, pim. Tudo fica... Eu respondo os e-mails... Só que ela ganhou um iPad, né? Que iPad, amor? O quê? Smartphone. Smartphone. Então, onde eu tô, ela tá assim, ó. Então, ela que a mais gosta é Facebook. Eu gosto de notícias, quando eu estou em casa, eu gosto de ouvir mensagens. Eu não tenho muita paciência de ficar mandando fotinha, só quando é necessário, mas mais para ouvir mensagem. Eu gosto de ouvir mensagem. Certo. Tá certo. Eu gosto de internet, assim, só que o meu uso é limitado. Mas eu gosto porque, principalmente Facebook, porque é uma rede, é um site de relacionamento, e eu gosto de relacionar. Então, é uma forma boa de conhecer as pessoas, de poder, às vezes, assim, às vezes eu estou, diferente da Maristela, às vezes eu estou com um monte de gente conversando, né? E se eu atrasar para responder, já fico sabendo, porque tem muita gente. Mas eu gosto do Facebook. Certo. Você acha um bom lugar para evangelizar, pastor? Ótimo. Eu acho que nós temos que contextualizar, a igreja tem que contextualizar, a igreja tem que ser moderna, tem que ser bem para a época, e a época hoje é interagir através de internet, rede de relacionamentos, então nós precisamos estar bem no nosso tempo. E eu acho a velocidade de informação e a velocidade de interação que você tem na internet é boa. Então, você pode estar evangelizando. Eu aconselho pessoas que eu nunca imaginei que ia aconselhar. Tem pessoas lá de Matão, de Araraquara, de outras cidades, que ficam pedindo conselho comigo via internet. Eu nem conheço a pessoa, para ser sincero. Mas eu já aconselhei casais aí via internet que eu nem conheço, nem sei de onde são. Tá certo. Você consegue chegar a lugares através da verdade. internet que você não pode ir. Realmente você pode... E às vezes você coloca uma frase, faz uma colocação, um pensamento, que de repente está lá, 8 pessoas compartilhando, 10 pessoas compartilhando, 30 pessoas dando a sua opinião, e fora aqueles que não falam nada, só olha e fica quieto, né? É verdade. Então, a velocidade é tremenda, e nós não... Tem muitos da minha geração que ficam assustados. Tem pastor amigo meu que fala que a internet é do capeta. Mas pode ser do capeta também, desde que seja mal usada, né? Mas se for bem usada... Como qualquer coisa, né? Como qualquer mal instrumento. usada. Como qualquer instrumento. Tá certo. E você, Maristela, você acha que a internet para evangelizar, você já conseguiu alcançar algum objetivo que você acha que sem ela você não conseguiria? Você sabe, Natanael, eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com pessoas que eu não vejo. Certo. Eu gosto de conversar olhando no olho, porque eu não sei se a pessoa está... Se você está aconselhando, a pessoa está te ouvindo. Eu realmente tenho dificuldade com isso. Certo. Você viu a diferença, né? Nós somos totalmente diferentes. É que a Marcela é totalmente voltada à atividade. Ela gosta de fazer coisas. Ela está o tempo todo fazendo alguma coisa. Está sempre trabalhando, inventando e criando alguma coisa. E eu estou sempre querendo conversar com alguém. Tá eu acho que a internet é imprescindível, mas eu fico muito mais assustada com ela do que propriamente como uma ferramenta. Eu acho que as pessoas perdem muito tempo postando coisas sem sentido, desnecessárias. Eu tenho muita preocupação com que tipo de foto eu estou colocando lá no meu perfil, com que tipo de pessoa que eu estou me relacionando. Eu tenho muito medo disso. A internet, por isso que eu falo, eu abro pouca coisa, olho lá quem mandou, não abro. Mas ela gosta de comprar via internet, pesquisar, Sim. isso ela ama. Ah, sim. Aí se eu faço. Tá no sangue, né? Comprar. Pesquisar essas coisas. Mulher. Mas a verdade, gente, que é um caminho sem volta, você sabe disso, né? A tendência é cada vez mais esse mundo estar dessa forma, via virtual, né? Vai ser um mundo virtual mesmo. Relacionamentos virtuais, compra virtual, e a igreja tem que também estar contextualizada nessa parte, tem que saber agir assim. O que precisa cada vez mais, principalmente falando para adolescentes e jovens, é ter boa informação e saber usar essa ferramenta, esse instrumento. Assim como o meu pai falava para mim, minha mãe falava para mim quando eu era garoto, cuidado na rua, com quem você conversa, não sai com qualquer pessoa, não entra no carro de qualquer um. A conversa era essa. Hoje a conversa é outra. Olha,
Cuidado, o site que você entra, cuidado com quem você está conversando no Facebook, com quem, cuidado. Então, hoje, a verdade, o mundo mudou, mas os conselhos é o mesmo, ter cuidado. Verdade. Isso aí. Então, Pra vamos gente a algumas conhecer- perguntas? Para a gente conhecer mais, fala Então um vai. estilo de música preferido de cada um. O meu é aquele que a música que eu ouço no momento, é a melhor tocada, é a mais ouvida. O que vier, Tanto é que, para ser honesto com você, eu nunca me preocupei em comprar CD de música. Nunca. o senhor baixava? Não. Não. Rapaz, eu sou Também da não. época do vinil, cara. É. O primeiro disco que Voz eu da comprei Verdade. foi o do Saulo Gomes, um de vinil, eu comprei, quando eu me converti, foi cantar na nossa igreja de Sertãozinho, eu comprei um disco de vinil dele, foi um dos primeiros que eu comprei. Essa época aí não tinha pirataria, né? Não tinha Porque pirataria. como é que você ia fazer a pirataria de um disco de vinil? Né? Imagina você em casa, vou clonar esse aqui. Não tinha jeito. Só se fosse no forno. Mas eu não tenho, assim, uma preferência. Eu gosto muito do Lude, gosto muito da Maristela, é os que eu mais gosto. Ah, entendo. E do Júnior, o senhor gosta também? Do Júnior. O Júnior é um campeão. Ah, então tá certo. O Júnior é um vencedor. É o Júnior. Pegou? O Júnior Pegou é aí? aquele polivalente, o Júnior. É pau para toda a obra. Tá Isso aí. certo. E a Maristela? Eu gosto de rock. Rock. Viu, gente? Maristela gosta de rock. Para com esse negócio de pagode. Eu já disse, não é de Deus. Só um Marrado. desabafo. Gosto de rock, gosto Brincadeira, do gente. PG, gosto do PG, gosto do Filhos do Homem, Cirilo. Cirilo, a Nívia. Tem Gosto. rock. Eu sou bem eclético, eu gosto de todos. Ele gosta do que eu ouço. Que ele ouve junto. Tá certo. Então agora o pessoal fez umas perguntas aqui também, né? Tem uma pergunta boa aqui. Pastor, o senhor acha que tem algum ministério que não tem na IMUSE, que o senhor gostaria que tivesse? Como é que é? Algum ministério que o senhor gostaria que tivesse na Algum IMUSE? ministério que eu gostaria que tivesse na IMUSE E não tem. E não e tem. não tem. Olha, eu acredito muito na operação do Espírito Santo e na necessidade do Espírito Santo em suprir cada necessidade da igreja. Eu creio que conforme a igreja cresce e amadurece, os ministérios aparecem. E o ministério depende muito da pessoa que tem o ministério. A nossa igreja ela é assim, ela está sempre dando oportunidade para aqueles que têm ministério e dom, exercer seu dom e ministério. Então, o ministério depende mais da pessoa que é do pastor. A pessoa pensa que é o pastor que cria o ministério. A maioria dos ministérios quem cria é a própria pessoa. A pessoa vê assim, pastor, eu tenho um ministério de pregar o evangelho fazendo marabalismo. Então, vamos criar o grupo de marabalismo. Criou-se um ministério. Então, eu acho que temos todos os ministérios para o momento que precisamos ter. Se surgir outros, amém, vai surgir. Tá certo. Vão surgir, né? Maristela, Vamos concorda? Concorda? Concordo. Aqui todos Tem um concordam. aqui muito bom, pastor. Que esse aqui eu acho que a pessoa pensou, assim, dias para fazer. Pastor, quando... Nossa. Olha Faz a aqui, ó, pergunta. quando eu era menino, não é o pastor? Quando o senhor era menino, o seu apelido era Carioca. Por quê? Lembrando que o pastor veio do Rio de carioca. Janeiro. Mas deixa Tem explicação, brincadeira. Deixa eu consertar isso. Eu fui chamado de carioca aqui. Lá meu Aqui? apelido não era carioca. É, é verdade, o Quando menino. eu era menino, o Paulinho que fez essa pergunta. Ele mandou outra aqui, ó. Por que você não usa mais a camisa do Botafogo? Não, a primeira pergunta. O meu apelido de carioca foi lá em Sertãozinho, porque quando eu vim do Rio para cá, as pessoas me chamavam de carioca. Mas meu apelido de menino, era dois apelidos. Um era Matuchela, que eu não sei o que significa. E outro era Dameia. Dameia. Da Meia. Eu já ouvi. Que é o quê? Não sei o que significa. Sabe que apelido um adulto coloca em você por alguma circunstância, depois pega o apelido e você nem sabe por quê, né? Você é criança, você é garoto, você não sabe por quê. É verdade, me chamavam de Pretinho, até hoje eu não... É por causa Não, do... o apelido dele de Pretinho veio de Rondônia, né, Silas? Porque quando ele estava em Rondônia, com meleca no nariz, pretinho. Eis que as coisas velhas se passaram, vamos para a próxima pergunta. Eu perdi aqui, pastor, vamos pular, que o entrevistado é o senhor, por favor. Brincadeira, gente. Mandaram aqui, ó. Um deserto, uma vitória.
Aí o Beleza. senhor resolve aí. Há um deserto Uma vitória. e uma vitória. É. Bom, depois de cada deserto, uma vitória. Tem sido assim, né? Graças a Deus. Mas desertos, Carlos e Natanael, foram muitos, né? Foram muitos. E cada deserto tem um aspecto interessante. Cada deserto ele trata de você de uma forma diferente. Porque o importante não é o deserto, é como você sai do deserto. Porque todo mundo que passa por deserto, ele entra uma pessoa e ele sai uma outra pessoa. Senão o deserto perde o seu propósito, o deserto perde a sua utilidade. Então é muito importante você que está passando por deserto, saber passar por deserto para ao sair do deserto outra pessoa. E cada deserto que eu passei, eu mudei. Por exemplo, um grande deserto que eu passei foi quando a Maristela, a primeira vez, ela enfrentou o câncer, né? Para nós para mim, para ela foi um grande deserto, uma grande lição, um grande aprendizado, e ali aprendemos a viver e depender da fé, da confiança em Deus, e saber que a nossa vida é como um fio de prata, que a qualquer momento ela pode arrebentar. A nossa vida é como o Tiago define, Pedro também define, é como o vento que aparece e logo se desvanece. Então, nós estamos aqui e devemos estar muito pensando bem detalhadamente o que estamos fazendo da nossa vida aqui, porque ela pode ir a qualquer momento. Então, esse deserto, em particular, me ensinou isso, que a vida é frágil. Certo. E você tem que cuidar muito bem dela. Ok. Ela não Agora, quer responder nada também. Maristela, agora essa pergunta é Maristela específica para responde. você. Dá microfone para pastor, é isso. Filho. Tenho Essa quase é- certeza que foi uma menina que mandou isso. É uma menina, com certeza. A letra é legível. Maristela, o que devemos fazer para começar o namoro? Como vocês se conheceram e como começaram o namoro? Primeiro, a resposta de como elas devem começar o namoro. Essa foi boa. E essa, Tá. como E eles, vocês né? se Se bem conheceram. que não é o exemplo, né, Tê? Não. Ah, mas Se você fosse minha filha, eu diria para você, escolha bem, porque você vai passar o resto da vida com ele. Veja como ele trata seus pais, os pais dele. Veja se ele é um homem de Deus. Primeira coisa, ore e procure nele os defeitos, porque as qualidades são notórias. Você vê logo de cara, né? Se você fosse minha filha, eu falaria isso. O meu namoro não é exemplo para você, porque Deus agiu de misericórdia com a minha vida. Eu fui batizada na Igreja Batista com 12 anos. Desde os 12 anos que eu conheço a Jesus. Quando a minha irmã teve uma doença muito grave em São Paulo, eu tinha 14 anos. O médico disse para minha mãe, ou a gente continuava em São Paulo, ou a minha irmã morria. Meu pai largou tudo, vendeu a casa, tirou a gente da escola e mudou para o Rio de Janeiro, para Barra Mansa. Eu nasci em Barra Mansa, meu pai nasceu, a minha mãe nasceu, então nós tínhamos vínculos de pessoas que nós conhecíamos lá. Quando eu cheguei em Barra Mansa, eu tinha as minhas primas que eram do mundo, que ia para baile, que fumava, que bebia. E eu não tinha mais ninguém, eu não tinha igreja, eu tinha uma mãe deprimida, que estava sempre cuidando da minha irmã, que sempre foi muito doente. Meu pai continuou trabalhando em São Paulo. Então, onde eu me apeguei? Nas minhas primas, elas me levavam para baile, elas me ofereceram cigarro. E foi nesse contexto, mas eu tinha temor de Deus. Às vezes eu ficava lá, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Uma vez eu estava num clube e o rapaz falou, vamos dançar. E eu vou dançar, e eu vi todo mundo dançando agarradinho. Eu falei, não. Eu ouvi uma vez a esposa do meu pastor que me batizou falando que eu era separada. E eu escondia no banheiro, eu ficava lá no banheiro o tempo todo. As minhas primas, está fazendo aqui, vamos para lá. E foi nesse contexto que eu conheci o Paulo. Eu fui estudar, fui fazer o curso de desenho, eu sou desenhista mecânico, você acredita nisso? E ele fez o mesmo curso que eu, e nós nos conhecemos lá. Mas a minha experiência de conhecer ele
Não precisa ser a sua experiência, porque Deus foi misericordioso comigo. Mas eu tinha temor de Deus, né? Tanto que Ele sabia como que era o nosso namoro. Foi por isso que Ele me namorou. Agora continua a história. Bom, nós começamos a namorar em 3 de outubro de 1979, num baile da Primavera, no Ilha Clube. Nossa. Palmas. Não, por favor, palmas, que isso é muito difícil. Que roupa que ela estava usando, o senhor Isso lembra? Eu lembro da roupa. O senhor lembra? Lembro. Uma coisa, o pastor tem memória fotográfica, viu? Não falte na igreja. É. Tem Uma mesmo. dica. Eu lembro bem da roupa. Lembra? E nós tínhamos... Eu estava com 18 anos, ela estava com 16 anos. Fazíamos curso de desenho mecânico junto. Mas a gente não se relacionava bem. Ela não se dava... Ele era chato. Eu era muito palhaço, né? Muito chato. Viu, Júnior? O Júnior está aí ainda? Tá ali, ó. Ele Você era chamou o Júnior muito por chato, chato a gente ou palhaço? brigava, discutia. Eu estudava e ele ia lá atrapalhar a gente estudar. Eu era meio bagunceiro. Era. Mas ela namorava um rapaz muito feio, eu não conformava com aquilo. Aí eu fiquei chavecando ela do começo das aulas, em março, até outubro. O chaveco foi bom. Foi bom, mas aí o que longo. aconteceu é o seguinte, nós começamos a namorar, eu não tinha temor de Deus, né? Não era, apesar da minha mãe ser evangélica, crente, eu não era. Não tinha temor de Deus. E começamos a namorar, e eu vi que a Maristela já era uma menina diferente das outras namoradas que eu já tinha tido. É bem diferente. Aí, quando a Maristela, no final do ano, mudou para Sertãozinho, eu trabalhava no Banco Bradesco, aí eu pedi transferência, fui visitar Sertãozinho, gostei, aí a forma de eu namorar sério, com uma pessoa séria, é sair do contexto que eu estava, porque era muito pesado. Então, eu falei assim, vou mudar para Sertãozinho, eu mudei sozinho para Sertãozinho. Foi morar só. Antes, nós ficamos 1 ano e meio namorando só por carta. Eu escrevi uma carta para ela todos os dias. Nossa. E eu respondia todos os dias. Todos os dias escrevi uma carta para ela. Então, tem as cartas até hoje, viu, gente? Duas caixas de É cartas. pergaminho? Amarelo, tem coisa que não dá para ler mais. Imagina. Pergaminho, né? Mas que uns manuscritos lá tinha. Era com pena? Brincadeira. Mas aí eu mudei para Sertãozinho, Cuidado. comecei a trabalhar no Bradesco, eu trabalhava no Bradesco, começamos a namorar sério, ficamos noivos. E qual era a pergunta mesmo? Já respondi a pergunta. Respondeu. Como vocês se conheceram e Como vocês se conheceram? e quantas como nós cartas conhecemos, por é isso dia? mesmo. Passou, respondeu. Não, tá certo, pastor, é isso mesmo. Mas tem uma pergunta aqui. Não é essa, não. Aqui. Faz aí, Carlos. Isso aqui, não sei de onde tiraram essa ideia. Ó. Se o mundo acabasse amanhã, o que vocês fariam hoje? Se o mundo acabasse amanhã, o que eu faria hoje? Se eu soubesse. O que eu vou fazer hoje, do mesmo jeito. Mesma Aí ia coisa. marcar um churrasco lá na casa do Felipe, chamar o Pedro, chamar a Monice e o João e comer carne até o mundo acabar. E a rede? Comer carne. Viver na carne até o mundo acabar. Não é bom exemplo, não, viu, gente? Porque muita gente acha que ia orar. Quantos aqui iam orar hoje, o dia todo? Uma mão e as outras tremeram, assim. Aí. Não, se o mundo acabar amanhã, você tem que estar preparado hoje. Exatamente, não adianta ir orar, mamãe. Esse é o- Tem que estar agora. Esse é o Verdade. significado da ceia do Senhor. É É verdade. estar preparado para a vinda de Jesus. Tá certo. Pastor e Maristela, uma última pergunta. Oh. Essa mais para o pastor. Acabou assim? Já Acabando, vai? gente. É uma pena porque o nosso tempo é curto. De repente, se o pastor ordenar ficar até mais tarde... Só tem quem está ali da Rede Jovens? Ninguém ainda. tem 3 ali. Ninguém. Brincadeira, viu? Brincadeira. Brincadeira, gente. Não, pastor, mas se o senhor tivesse a oportunidade para pregar para um grupo de adolescentes, o senhor ia falar sobre que tema? Rapaz, Assim, se tantos fosse a temas. última pregação. A última pregação para o mundo acabar? Manda acabar. tamo Não, no pode clima ser, pode ser qualquer tema, não precisa ser... Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu também tenho uma boa. Arrependimento. Qual seria? Temor. Temor? Temor de Deus. Tá certo. Se a Pastor, hoje, o senhor tem 10 minutos para pregar para eles. O senhor prega? Prego.
Então tá. Então vamos ouvir, gente. O pastor tem 10 minutos? minutos para pregar para vocês. 10 minutos apenas. Então tá bom. Tá certo? Posso pegar agora? Pode então? pegar a Bíblia. Alguém, por favor... sentado não vai conseguir, né? Alguém prepara aqui, por favor, pega a bancada, a Bíblia, microfone sem fio. E eu quero uma salva de palmas para Maristela. Música da banda. Amém. Vocês foram muito light nas perguntas. Pegaram mais pesado que o Júnior. Gente, tá bom, tá muito jóia, muito criativo aí o trabalho. Parabéns aí para vocês, parabéns aí para toda a equipe. Não parece um artista, gente, fala a verdade. Daquele filme Rin-Tin-Tin. Bom, temos 10 minutos. Abra comigo aí, então, a carta de 1 João. Amém. Amém. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Perdão. Capítulo 2. Acharam aí capítulo 2, versículo 12. Amém. Diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João escreve aqui uma carta, e nesta carta direcionada a jovens, a meninos, a pais, e ele está dizendo aqui algo importante. Ele diz que os jovens, ele menciona aqui 3 características que o jovem precisa ter. É interessante que no texto ele coloca essas características como que o jovem já tem. Então fala para o seu irmão assim, você já tem. Amém? Ou seja, eu acredito que Deus vê você assim. Amém? Eu tenho dito aqui para vocês que Deus confia muito em nós. E Deus acredita mais em nós do que nós mesmos acreditamos em nós. Deus acredita muito na gente. E aqui ele diz assim que 3 características, diz assim, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Fala para o seu irmão assim, você é forte. Fala, você é forte. Ele não acreditou muito. Basta ele tomar o café. Fala assim, você é forte. Fala para ele, para o seu forte. Não forte, não força adquirida por um exercício na academia ou por uma questão genética. Força de Deus, amém?
Você é forte para suportar as tribulações da vida. Você é forte para suportar as tentações do mundo. Você é forte para suportar toda adversidade. Você é forte para suportar as pressões do pecado. Você é forte. Amém? Fala para o seu vizinho, você é forte. Amém? Você é forte. Ele diz outra coisa, a palavra de Deus permanece em vós. Fala para ele assim, a palavra de Deus permanece em você. O que é a palavra de Deus permanecer em nós? É a palavra de Deus ser vivida por nós, vivenciada por nós. É a palavra de Deus ser praticada por nós. Tiago diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante da palavra. Ou seja, você tem que praticar a palavra de Deus. Agora mesmo eu estava falando aqui na entrevista sobre o poder da internet, o poder desse mundo virtual, o poder dessas informações que chegam numa velocidade quase que instantânea para nós. Chega numa velocidade instantânea para nós. Então, como nós estamos lidando com esse tipo de situação? Como nós estamos lidando com esse tipo de coisa? Porque antes era assim. Antes, o pai falava para o filho, para a filha, você não vai em tal lugar. Ele não ia em tal lugar e não sofria, talvez, os problemas que aquele lugar proporcionava. Mas agora, é difícil falar, não acesse esse site. Por quê? Porque o pai e a mãe não tem como ficar vigiando 24 horas o seu filho e a sua filha. Então, qual é a forma de você se proteger desse mundo virtual? Ou seja, dos malefícios que eles têm, das coisas ruins que esse mundo virtual tem. A palavra de Deus precisa permanecer em você. Quando você vê algo, você diz, espera aí um pouquinho, isso não condiz com a palavra de Deus, isso não bate com a palavra de Deus, isso não agrada o coração de Deus, isso entristece o Espírito Santo. Então eu tenho que fugir disso. Então João fala, vocês são fortes para suportar. A palavra de Deus permanece em vocês. Por quê? Porque quando você vai agir numa situação, talvez inesperada, talvez uma situação que você não se preparou para ela, qual que é a garantia, a segurança que você tem, que você não vai errar, que você não vai cair? A palavra de Deus permanecendo em você. Você saber que aquilo não deve fazer porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe, gente, eu sei que para adolescentes, para jovens, é muito difícil eu ficar aqui perguntar aqui, quem sabe esse versículo, quem sabe onde diz isso na Bíblia. Eu sei que isso é difícil para vocês. Mas quando a Bíblia fala que a palavra de Deus permanece em você, é que você conhece o espírito da palavra. Você conhece qual é a intenção da palavra. Qual foi a intenção daquele que escreveu a palavra para nossas vidas. Então você sabe que Deus tinha uma intenção quando escreveu a Bíblia. Qual que é a intenção de Deus ao escrever a Bíblia? Era orientar-nos de forma que não viéssemos cair no pecado. Porque todo o tempo Deus está nos orientando a não fazer coisa errada. Você não vai saber tudo que está na Bíblia. Você não vai conhecer todos os versículos que estão na Bíblia. Mas você vai saber, Deus escreveu a Bíblia para me proteger contra o pecado. E esta palavra tem que permanecer em mim. Permanecer em mim. A única forma de você estar protegido contra o mundo, contra o pecado, contra as coisas ruins que esse mundo tem, é ter a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus. Eu conversando com um amigo meu, e ele dizendo que ele não é da nossa igreja, então eu posso dizer isso, que ninguém vai ficar pensando quem é, né? Mas ele não é dessa igreja, ninguém conhece ele. E ele, com a filha dele, criado dentro da igreja, e a filha dele com 13 anos, conheceu um rapaz com 18 anos, e os dois tiveram relacionamentos fora do casamento, relacionamento sexual fora do casamento. Ela com 13 anos,
Ele estava lá abatido, triste. Como é que pode? A minha filha foi criada dentro da igreja. E aconteceu isso. Eu falo, o fato de estar sendo criado dentro da igreja não vai proteger você disso se a palavra de Deus não permanecer em você. Porque você não está todo o tempo da sua vida dentro da igreja. Não é verdade? Você não está todo o tempo da sua vida dentro da igreja. Você está, a maioria do seu tempo, você está lá fora, enfrentando o mundo, em embate contra o mundo. E lá, a palavra de Deus tem que permanecer em você. Porque quando você chegar numa situação de tentação, numa situação de pressão, numa situação de profunda luta e conflito contra o pecado, porque o pecado, ele é tentador. O que vai proteger você? A palavra de Deus. Você sabe, espera um pouquinho, a palavra de Deus não fala assim. Se eu fizer assim, eu estou contra a palavra. Se eu estiver contra a palavra, eu estou contra Deus. Se eu estiver contra Deus, ai de mim. Você está entendendo? Então, João fala, vocês são fortes. Fala comigo, fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, amém? Quem aqui tem a palavra de Deus na sua vida? Fala, glória a Deus. E depois vai, vocês têm vencido o maligno. Então Deus já coloca você como vitorioso, já coloca Satanás como vencido para nós. Isso é muito importante, esse entendimento. Você pastor, como é que eu faço para vencer o diabo? Não, você já venceu o diabo. Cristo já venceu na cruz por você. Você tem que se apropriar dessa vitória. Você tem que viver essa vitória, declarar essa vitória na sua vida, dizer, eu não vou cair. Eu não vou cair. A Maestrada está falando do nosso testemunho de namoro aqui, então já que ela contou, eu vou dizer para vocês. Sabe por que eu casei com a Maristela? Porque ela não cedeu. Ela não cedeu. Eu não tinha temor, ela tinha. Ela tinha a palavra dela, eu não vou fazer isso. Depois ela falou, por que você não faz isso? Eu não quero envergonhar meu pai, eu não quero envergonhar Deus. Então, aí eu parei de lutar contra isso, comecei a admirá-la por isso. Estamos juntos até hoje. Então, o temor também te protege. Você está entendendo? Então, aí você vence o maligno. Aí você vence Satanás. Então, João escreve que nós precisamos e devemos ter consciência de ter essas três coisas: que somos fortes, que a palavra de Deus permanece em nós e o que o diabo já está derrotado na nossa vida. Amém? Amém? Então, o Natália mandou 10 minutos de introdução, já deu os 10 minutos de introdução, eu vou começar a pregar. Lá, brincadeira, tem mais 5 minutos, né, Ana? Deu 5 minutos, tem mais 5 minutos, eu não sei a hora, não marquei a hora. Que hora que termina? Termina 7h30? Então já terminou. Então eu não vou ler não, se eu ler o texto, eu vou entrar no texto, aí eu não saio mais. Aí eu vou até na Rede Jovem, pregando. Mas, só terminar para vocês uma coisa, eu gosto sempre de deixar um exemplo, que o exemplo marca a vida da gente. Quando Natanael e o Carlos perguntou para o Júnior qual que era a pessoa que ele admirava, né? A pessoa que eu admiro muito é Daniel da Bíblia. No mundo, na atualidade, tem muitas pessoas que eu admiro, principalmente aquelas que abriram mão de uma vida mais prazerosa, uma vida mais farta, para viver debaixo do Evangelho. Mas tem um jovem, fora, sem ser Daniel, que eu admiro muito, que foi José. E no capítulo 35 do livro de Gênesis, quando Jacó chama eram 11 filhos naquele momento, Benjamim não tinha nascido ainda, mas chama lá seus 11 filhos, e José era o 11º filho, e Jacó consagra todos os seus filhos para viver para Deus. Consagra todos os seus filhos para viver para Deus. E todos fazem um compromisso de viver uma vida santa para Deus. Todos fazem um compromisso de viver um compromisso com Deus. Só que lá no capítulo 37 você vê a história de José, e a Bíblia fala assim, José ia levar má
notícias dos seus irmãos ao seu pai. Não que José fosse um fofoqueiro. José não era fofoqueiro. A preocupação de José era essa: pai, nós fizemos um compromisso com Deus. O Senhor consagrou todos nós para Deus, e todos nós estivemos lá diante de Deus, assumindo uma responsabilidade de ter uma vida santa. Mas os meus irmãos não estão fazendo assim, estão indo para a gandaia, estão fazendo coisas erradas, estão fazendo coisa contrária à palavra. Então eu queria terminar o seguinte, dizendo para vocês: assim como naquela época já havia a pressão do mundo, e tinha aqueles que andavam na contramão do mundo. José era um homem que resolveu, era um jovem que ainda não tinha 17 anos, quando ele falou isso. Ele resolveu viver de maneira diferente. Ele resolveu viver na contramão do mundo. E jovens, adolescentes, nós que queremos viver para Deus, nós temos que ter essa consciência: eu vou viver na contramão do mundo. Sempre, sempre, sempre aqueles que quiserem viver para Deus vão viver na contramão do mundo. Ou seja, o mundo vai estar pregando um monte de coisas e vocês vão ter que decidir: isto eu não vou fazer, isto eu não vou fazer. Eu sou forte, a palavra de Deus permanece em mim e eu vou vencer o diabo. Você está entendendo? Isto eu não vou fazer. José decidiu não fazer. E você precisa decidir não fazer. Amém? Vocês vão estar sempre diante de situações em poder fazer, querer fazer e decidir não fazer. Sempre. Vocês vão estar diante dessas decisões. Vocês têm que decidir: eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou forte, porque a palavra de Deus permanece em mim e porque eu já venci o diabo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Silas, posso orar aqui? Você ora. Pai, te agradecemos por esse momento aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado na vida desses jovens e adolescentes. Obrigado, Pai, pela palavra de Deus que permanece na vida de cada um deles. Obrigado, Deus amado, pelo aquilo que o Senhor está fazendo nesta rede. Deus, que o Senhor continue dando cada vez mais inspiração, criatividade para os líderes, ó Deus amado, porque sabemos que a nossa concorrência com o mundo é para resgatar os jovens e adolescentes que estão lá enrolados com pecados e atraí-los para a graça do Senhor, e atraí-los para a presença do Senhor, ó Deus, e trazê-los para ter uma vida de santidade e compromisso com o Senhor. Pai, ajuda-nos nisso, e eu abençoo cada adolescente aqui, cada jovem aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém.